Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo bom, Caval? Tudo tranquilo. Vamos lá. O destaque hoje vai ser a divulgação do PIB, né, que acabou de ocorrer essa manhã pelo IBGE, referente ao fechamento, né, de 2023, o último trimestre do ano. Mas antes disso, vamos até refletir um pouco sobre dados aí que saíram durante a semana. O destaque foi a inflação, né? A gente teve aqui a prévia parcial da inflação de fevereiro, o IPCA 15, né? E também dados lá fora, né? O PCI nos Estados Unidos e também a inflação na zona do euro. E tá difícil, né? A gente continua vendo, né, nesse início de 2024 a inflação mais resistente, né, e dificultando o trabalho aí dos bancos centrais no sentido de colocar, né, a inflação na meta e poder, no caso, né, dos Estados Unidos e Europa, iniciar o ciclo de redução da taxa de juros. Como é que foi, Marcão? Fala um pouco desses dados aí. Então, né, Caval, acho que é um ponto que a gente vem insistindo desde o final do ano passado, né, mesmo que a gente teve números mais benignos ao longo do segundo semestre do ano passado, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, é que a luta contra a inflação não tinha terminado. E acho que os indicadores que a gente tem visto, pelo menos os mais recentes, têm corroborado essa ideia, né? O CPI, né, americano, que já tinha saído aí há mais de 10 dias, tinha mostrado uma inflação mais alta. O PCI, como você mesmo disse, né, que é referente também ao mês de fevereiro, é outra métrica de inflação dos Estados Unidos e que o Fed olha até com mais cuidado. Confirmou, né, um número alto, 0,4% de variação mensal para o núcleo, né, que exclui alimentos e energia. A gente teve hoje, na zona do euro, a prévia da inflação de fevereiro e também mostrou um número que começou a desviar dos números anteriores, que estavam vindo um pouquinho mais benignos, né? Mostrou uma inflação no núcleo também de 0,3%. Se a gente pegar e anualizar esse número, está perto de 4% ao ano, né? O dobro da meta, né? No caso europeu. Então, vai ficando bastante claro que, como os economistas têm chamado, né, essa milha, né, essa última milha, né, do combate à inflação, parece ainda exigir um pouco mais de esforço por parte das autoridades monetárias. E aqui no Brasil, o IPCA 15 acabou ficando um pouquinho abaixo do esperado, né, veio 0,78% no mês contra mês. Mas um número alto, né? Número alto, né? Fevereiro ainda tem especificamente a influência dos serviços relacionados à educação, né, reajuste das matrículas, esse tipo de coisa, né? O esperado era 0,83, mas ali na abertura o que a gente teve foi ainda sinais de números elevados na parte de serviços, né, os serviços subjacentes ali, que variou 0,65, o mercado esperava 0,59, então foi pouco acima, mas 0,60 não é um número baixo, 0,65, 0,70. Na ponta, essa inflação está acelerando, né? Sim, quando a gente pega, por exemplo, os últimos 3 meses anualizados da inflação de serviço subjacente, né? Está rodando perto de 7% ao ano, né? A gente tem uma grande deflação, desinflação acontecendo na parte de bens, né? Que está compensando bem essa parte aí do movimento, mas serviços fortes, né? Acho que a notícia boa, né? Assim, a parte boa da divulgação recaiu muito em cima da inflação de alimentos, né? Que tem mostrado números um pouco mais comedidos e alguns sinais, né, de que talvez para o ano, né, fique abaixo do que muita gente esperava, né, fazendo com que colegas nossos do mercado repensem na inflação do ano, né, do número cheio, né, que no final das contas aí a gente acaba vendo no dia a dia, mas ali a qualidade ainda continua preocupando um pouco, né, acho que não vai interromper, não impede o Banco Central de continuar no ciclo de cortes. Mas, né, acho que tem uma chance elevadíssima de muito em breve o Banco Central repensar o ritmo, né, de afrouxamento monetário, né, Caval? Acho que se a gente pensar nessa combinação,
nós até poderemos ver alguma descompressão, né, da expectativa de IPCA para 2024, né, por conta desse headline um pouco mais baixo sob influência de alimentação, né, que tem um peso grande no índice, mas isso não ser acompanhado de uma redução, né, de taxa terminal de Selic ou de alguma aceleração de ritmo, como, né, até o final do ano passado ou no início desse ano tinha muita gente, né, analisando essa possibilidade ou até defendendo esse tipo de cenário. E com isso, né, para a reunião do Copom de 19 e 20 de março, que é a próxima, né, então já estamos aí no mês de março, então daqui a 2 semanas e meia, vamos dizer assim, acho que até o cenário mais provável continua sendo ele manter a sinalização, né, de 2 reuniões à frente, mas com uma probabilidade hoje majoritária de que essa comunicação seja revista na reunião seguinte, né, reunião de maio, né, a não ser que tenhamos aí fatos novos aí no cenário inflacionário que, para mim, né, só viriam, né, nesse contexto aí de curto prazo se a gente tivesse um grande alívio, né, do ponto de vista do câmbio, apreciação da taxa de câmbio. E aí a gente volta, né, para o cenário global e vê que esse alívio, se ele tiver como pressuposto um relaxamento monetário mais rápido, né, lá fora, está difícil acreditar que isso vai ocorrer tão cedo. Sim, e eu adicionaria ainda, Cava, outro fator, né? Também tivemos aí essa semana a divulgação dos dados da PNAD, né, referência ao mercado de trabalho, em janeiro. Nos nossos cálculos aqui, dessazonalizando o número, né, mostrando uma taxa de desemprego ali no menor patamar em quase 10 anos. Né? Então, o mercado de trabalho ainda bastante pujante, a ocupação subindo, né? Então, é uma queda da taxa de desemprego que vem pelo aumento do nível de emprego e não por saída de trabalhadores do mercado de trabalho, né, o que é bastante positivo. Massa de rendimentos subindo num ritmo bastante forte, né? Seja porque a ocupação sobe, seja porque os salários sobem em termos reais no momento onde a inflação está desacelerando, né? Então, essa é uma parte do quebra-cabeça que o Banco Central tem externado alguma preocupação, não só nos documentos, mas como falas dos principais diretores, né, do Banco Central. Então, aliado a essa questão do câmbio, né, que poderia dar algum alívio se de fato o Fed conseguisse começar a cortar os juros antes, né? Parece... porque continuamos, né, num ambiente de dólar forte. Muito né? forte, muito forte. O real aí, né, a nossa moeda, não consegue cair muito ali para baixo dos R$5 por dólar, né? Fica ali 5,90, R$4,90, R$5, né? Mas quando a gente olha para outros países, a dinâmica é muito parecida. A gente olha para Colômbia, México, Chile, né, que são nossos pares aqui perto da gente, né? Não é algo nosso, é algo que está no dólar, não é do Brasil, né? E aí acho que vai, de novo, né, entrando em cena aquela ideia de que fica difícil a gente ter uma desinflação mais rápida, né, naquilo que o presidente Campos Neto tem chamado da última milha, né? Quer dizer, essa última milha ela tem sido muito dura e fica difícil a gente vencê-la se o mercado de trabalho continua tão resiliente. No final do ano passado, né, os dados davam a impressão, até porque os núcleos inflacionários, aqui no Brasil até o próprio serviço subjacente, vinham mostrando um comportamento mais benigno, né, mas essa melhora ela foi estancada e até nas últimas leituras revertida. Né? A gente já passou a ter um recrudescimento aí desse núcleo inflacionário de serviços e dificultando assim, né, essa estratégia de eventualmente colocar uma Selic terminal mais próxima de 8% ou fazê-lo de maneira mais rápida do que o ritmo aí de 50 bips. Né? Mas vamos agora voltar aí para o ator principal aí do dia, a divulgação do PIB, né, do quarto TRI do ano passado, né, fechamos o ano
passado um pouquinho abaixo, né, do esperado, né? Mas ali a bola bateu na trave, né, do ponto de vista da gente evitar, né, a famosa recessão técnica. Né? Pois é. O número, a hora que você olha na divulgação, foi de uma variação de 0% no trimestre, mas se você abre ele até a segunda casa decimal, foi uma contração de 0,03%. E no trimestre anterior, né, no terceiro TRI, que também foi revisado para o número de zero, se você expande, né, as casas decimais, foi um crescimento de 0,04%. Né? Então, assim, se a gente tivesse alguma coisinha um pouquinho diferente ali no terceiro TRI, teríamos ali no Photoshop, né, uma recessão técnica. Uma recessão técnica, né, 2 trimestres consecutivos negativos. Né? Mas o ano fechou em 2,9%. O mercado estava com 3,1% aí de fechamento para o ano, então foi ligeiramente abaixo do esperado. 2022 tinha sido um crescimento de 3%, então ficou muito parecido. Né? Acho que vale a pena destacar que foi uma contração do consumo no quarto trimestre, caiu 0,2% na comparação com o terceiro TRI. Acho que boa parte do mercado tinha na cabeça alguma coisa mais positiva e foi negativo. Já o investimento foi ao contrário, o mercado tinha uma expectativa de que fosse um pouquinho mais perto de zero, alguma coisa negativa. O investimento se expandiu 0,9%. Né? Então, assim, você tem algumas coisas ali que mostram que... assim, continuam mostrando que os economistas têm uma dificuldade muito grande de acertar, né, a projeção desses números. E só puxar para o agro, que obviamente a gente tem dado bastante destaque aqui, e pelo terceiro trimestre consecutivo houve uma contração forte do PIB agrícola, né? Caiu 5,3% no terceiro TRI. Tinha expandido, né, mais de 20% no primeiro TRI, e com isso, né, somando o ano inteiro, o PIB agrícola subiu mais de 15%. Foi o maior crescimento já registrado aí nessa atual série do IBGE, né, que nos dados nossos ele começa em 97, né, no final dos anos 90. Então o agro foi o grande contribuidor assim, para o crescimento do ano, apesar de ter tido um fraco segundo semestre, né, Caval? Acho que esse é um dos destaques. E aquela história que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né, a indústria de transformação fraquíssima, né, com a queda no ano, e o que está carregando a indústria, né, é a extrativa, que é a questão do petróleo, extração de minérios, etc., que está indo muito bem. Isso chamou bastante atenção, né, porque a indústria extrativa sempre foi, né, vamos dizer, aquele irmão menor, né, que de repente cresceu, ganhou musculatura. Do ponto de vista da balança comercial nem se fala hoje, né, petróleo, minério, né, são grandes protagonistas, mas a gente nunca deu tanta relevância do ponto de vista do nível de atividade, né? E com um crescimento no ano que beirou os 9%, acho que foi 8,7%, né? Isso deu aí um 0,3%, 0,35%, né, de contribuição ao número de 2,9%. É bastante coisa, né? Mostrando que o setor de commodities, né, mais amplamente medido, né, agro e extrativa mineral, respondeu aí por uma parcela gigantesca, né, do crescimento do PIB. E sem falar na questão das exportações, né, que também cresceram aí perto de 9% no acumulado do ano. Né? Obviamente, essas exportações estão relacionadas às commodities, né? Então, assim, não só puxou domesticamente a economia, né, mas quando a gente olha para o setor externo também, a indústria extrativa, a produção de grãos ajudou bastante também quando a gente olha o setor externo. E para 2024 nós ficamos com essa estabilidade, né, do PIB no segundo semestre, né, crescimento zero, né, nos 2 últimos trimestres, gera um carrego estatístico, né, quase nulo também para o ano de 2024, ficou em 0,2%. 0,2%, né? Só para deixar claro aqui, né, explicar um pouco o que é a herança estatística, o carry-over, né? Supondo que não tenha nenhum crescimento na margem em nenhum dos 4 trimestres de 2024, mesmo assim o PIB do ano acabaria crescendo 0,2%. Né? Então é só um exercício matemático aqui para ver o quanto que a gente herda, né, do momento
positivo ou negativo de crescimento de um ano para o outro. Nesse caso, é um aumento positivo muito pequeno, né? 0,2%. Mas há um começo de ano, né? Temos pouquíssimos dados disponíveis, né? Que parece ser mais otimista, né? E isso vem, em primeiro lugar, do ciclo, né, de redução da taxa de juros, né? Um dado que hoje, né, me chamou a atenção positivamente foi, no quarto TRI, já uma reação do setor de construção, né, que vinha, né, de contração no trimestre anterior. E também, né, a gente sabe que do ponto de vista de oferta de crédito, né, os dados dos bancos, né, têm sido aí mais positivos do ponto de vista de reativação de crédito com a queda da taxa Selic, né? No primeiro trimestre, a gente pode vir a ter também, sobre o consumo, algum impacto da liberação que o governo fez no final do ano passado, dos precatórios, né, que estavam represados e são pagamentos de dívidas judiciais, onde o governo, né, perdeu a ação. E lembrando que desse total, muitas vezes, né, a gente acaba, né, se focando em valores bilionários ou, né, por questões judiciais que estão pendentes há muito tempo e tal, mas tem também a parte de pequeno valor, né? E esses podem, de fato, né, ter algum, né, espraiamento aí para o consumo nesse primeiro trimestre, né? Isso também está sendo levado em conta aí, para a ideia de que depois desses 2 trimestres de contração a gente deva voltar a ter aí algum crescimento. Algumas estimativas... Desculpa, eu falei contração, 2 trimestres de estabilidade. Isso. Algumas estimativas colocam aí como metade desse volume de 90 e poucos bilhões de reais que foram pagos em precatórios caiu na mão de consumidores aí que não tem poupança, ou seja, que tem uma propensão relativamente alta a consumir, né? Então, desse ponto de vista, é importante. E acho que é como você mesmo disse, né, Caval? Quando a gente olha os dados de crédito, né, o que a gente tem notado pelo lado dos dados oferecidos ali pelo Banco Central, uma queda da inadimplência, uma redução, né, de comprometimento de renda das famílias, ainda em nível historicamente alto, mas vem caindo, né? A gente tem visto, né, os bancos nos resultados trimestrais com algumas declarações positivas de que vão aumentar a concessão de crédito. Então, acho que o ponto-chave aqui, né, tentando pensar um pouco o que foi o ano passado e o que pode ser esse ano em termos de PIB, ano passado foi muito puxado pelo agro, pela extrativa, pelas exportações, consumo cresceu, mas esse ano acho que tem tudo para ser um ano onde o consumo mais sensível ao crédito deu uma reacelerada, né? Aqueles itens de maior valor que necessitam de alguma forma ou de outra crédito, né? E o agro, por conta do El Niño, que afetou bastante ali o Centro-Oeste, talvez ali perto do zero, alguma coisa negativa. Então a gente vai ter provavelmente uma mudança, né, bastante importante na estrutura do crescimento do PIB esse ano. Acho que sem nenhum dado em mão relevante, né, como você mesmo disse, estamos muito ainda no começo do ano para ter dados significativos aí, mas acho que é o que mais ou menos a gente espera para o ano. E torcendo também para que, mesmo que estejamos falando de um crescimento do PIB menor, né, em torno entre 1,5% e 2%, eu até, né, acho que pode chegar mais perto de 2%, que nessa mudança da composição a gente também veja do lado da demanda a reação do investimento, né? Sim, que acabou tendo um ano muito negativo, né? Apesar dessa alta, né, modesta aí do último trimestre, né, que até de certa forma surpreendeu, o número do ano foi bem ruim, né? Então vamos esperar aí que no ano que vem, nesse ano, melhor dizendo, a gente tenha uma reação também do investimento, que é o que garante, né, o crescimento de longo prazo. Bom, ficamos por aqui em mais esse nosso podcast macro, né, e agradecemos a todos e todas que têm nos dado a honra aí da participação. Muito bom dia e bom fim de semana. Bom final de semana a todos.